Olá, pessoal. Nossa aula Os Cuidados para a Iniciação das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no Esporte Adaptado, com a professora Thalita Gonçalves Santos, está dividida em duas partes. Vocês vão assistir a partir de agora a segunda parte da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Pedagogicamente, quais seriam os cuidados básicos que o profissional de educação física deve ter ao trabalhar com esse público? É muito importante, eu reforço, professores, planejem a aula. Né? Você precisa planejar, porque uma coisa bem planejada, ela não precisa de tantas adaptações, né? A gente faz uma aula adaptada quando a gente precisa mudar muito a estrutura. Mas e se a gente já faz a aula pensando em possíveis riscos dessa aula, a gente reduz essas adaptações, a gente já cria para, né? Então, assim, primeiro ponto é pensar na sobrecarga sensorial que essa sua atividade ela oferece. Então, veja só que é diferente de eu falar da sobrecarga sensorial que o aluno pode receber, porque aí eu coloco a responsabilidade no aluno. Então, é a sobrecarga sensorial que a sua atividade pode causar. Identificando a sobrecarga sensorial, a gente vai para o aluno. Esse aluno, ele tem alguma alteração sensorial que essa aula pode desencadear algum comportamento que seja ou inadequado, ou desafiador, ou que seja aversivo para ele? Bom, vamos observar, né? Se eu conheço o meu aluno, ali eu já consigo eliminar alguns estímulos. Muito importante, criar vínculo com o aluno, com deficiência, com autismo, né, com outros transtornos, você precisa criar vínculo, né? Você precisa, porque senão você já chega dando uma demanda para esse aluno e você não sabe nem que cor que ele gosta, né? Principalmente se ele é verbal, se ele consegue se comunicar. Então, crie vínculos. Falar mais devagar é uma ferramenta, é uma estratégia que pode ajudar. Nós, da educação física, muitas vezes trocamos o comando o tempo inteiro. Então, a gente fala, sobe o braço, levanta o braço, põe o braço para cima. Então, assim, foram 3 comandos que podem representar a mesma coisa, enquanto ao movimento. Às vezes, essa pessoa com autismo, ela está recebendo 3 informações diferentes e não uma única informação, né? Então, é importante a gente pensar em como está sendo falado, em como está sendo instruído. Então, mantenha a mesma instrução, pensa no tempo de permanência para o aluno dentro da atividade. Então, às vezes, repetição de modelo, e não necessariamente o seu, mas às vezes do colega, às vezes de uma imagem, né? Comunicação aumentativa por imagens ajuda muito nesse momento. Dividir tarefas em etapas menores. Então, assim, esse é um ponto em que eu ainda vou ganhar o mundo falando sobre, que é o seguinte, né? A aula, ela tem muitos alunos. Como o autismo, ele é definido ali enquanto a níveis pela necessidade de suporte, a gente precisa dar um suporte maior se a criança demanda um suporte maior. Só que a gente só vai saber isso se a gente entender qual o pré-requisito básico que essa criança tem para executar a aula, executar a atividade que eu estou pedindo. E aí, nesse ponto, é o momento de fragmentar aquela atividade para ela. Então, eu estou passando uma queimada na minha aula, ótimo. O que da queimada eu vou ensinar, cobrar o ensino e aprendizagem, né? Cobrar a aprendizagem daquele meu aluno naquele ponto. Né? Então, isso é muito importante. Né? O que é que eu quero de objetivo para esse aluno? Falar de interação social no meio de um jogo de queimada ali, eletrizante, com um aluno autista correndo de um lado a outro, está longe de ser inclusão. Né? Então, assim, é pensar nessas questões, né? Nesses pontos que eu trouxe para vocês, criação de vínculo, falar mais devagar, atenção na instrução que está passando, divisão da tarefa em formas menores, né, em fragmentação, tempo de permanência da atividade, isso é muito importante. E pensar, esse meu aluno,
Se ele está precisando de que tipo de apoio? É um apoio total? É um apoio parcial, né? Ele está precisando de uma condução física, que eu ajude ele fisicamente a fazer, ou só de eu mostrar uma imagem ele já consegue realizar a atividade? E isso também vai aí variar dentro dos níveis do autismo, né? Se eu tenho um nível 3, ele vai precisar de um suporte maior e do mais próximo possível de assertividade dentro daquela prática. Do nível 2, um menor suporte, e o nível 1, menor suporte, mas ainda assim suporte. Ainda assim uma ajuda a mais, além do que os demais alunos ali. Thalita, quando você coloca a informação aumentativa por imagem, seria pictogramas? O que seria? Seria pictogramas, né? Seriam, por exemplo, imagens do que ela precisa fazer, se for um circuito naquela estação. Se for uma prática, por exemplo, futebol, então mostra um vídeo antes do futebol, mostra a quadra, mostra o elemento, porque minimamente ali ele vai poder reconhecer a modalidade. Mesmo que ele não faça todas as regras, ele reconhecendo aquela modalidade, isso é importante, também é algo a se ensinar, a se aprender, né? Então, acho que essa comunicação visual, ela entra muito nas imagens, cores. Às vezes a gente fala, pega o cone laranja e não nos certificamos se essa criança conhece cor laranja. E aí ela vai pegar qualquer coisa e você vai falar, tá vendo? Não sabe. E, na verdade, você não garantiu, né, a compreensão, se ela realmente sabia o que é que você estava pedindo para ela no momento. Perfeito. Muito boas essas considerações. E é legal também, né, Thalita, a gente pensar, como você colocou, tanto a questão de regras, mas a questão de ritmo, né? A gente está falando de diversidade, a gente vai ter que entender que os alunos de TEA vão ter um ritmo, os alunos com deficiência visual vão ter outro, os alunos com deficiência auditiva, que a nossa Clélia aqui é fã, cada um vai ter um ritmo, uma característica única quando eles estão em grupos, mas quando eles estão juntos, eles vão ter um ritmo também diferenciado, e isso talvez seja a beleza do processo, né? Entender esses processos para a gente pedagogicamente conseguir contribuir na aula, né? Sim, isso é importante e a gente entende os desafios que estão aí, né? Mas é importante pensar no que a gente pode mudar em si, né? Porque, assim, a participação social ela é fundamental, então, para políticas públicas, isso é muito, muito importante. Não adianta a gente reclamar que tem 50 alunos, mais 3 com deficiência e mais 2 com outros transtornos, mais 3 sem diagnóstico, sendo que não há uma luta ativa também da nossa parte, né? Então, assim, colocar os problemas, né? Identificar os problemas são importantes, mas também lutar por soluções também porque a gente acaba fazendo parte de um contexto social. Sem a nossa força, nada será feito. E como professores, cuidar do que é nosso. O que é nosso, né? A nossa metodologia de ensino é nossa. Como que está a nossa metodologia de ensino? Como que você consegue, né, descrever, olha, eu começo assim, vou assim, eu faço dessa forma, ou será que está sendo tudo na base do improviso também, né? Então, deixa eu aproveitar, então. Deixa eu aproveitar. Pergunta fácil, pergunta facílima. Vai. Como que a Thalita vai sugerir para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, quando ela for pensar no planejamento ali, vamos colocar uma pergunta fácil por enquanto, para não complicar muito, não vamos falar do modelo inclusivo, vamos falar que a gente só tem um grupo de pessoas, de alunos com TEA, facinho, simples. Delícia, adoro. A gente tem pessoas com os 3 níveis ali dentro daquele grupo, tá? Nível 1, que vai ser o leve, o moderado, o severo. Como que você pensa pedagogicamente a intervenção e características de intervenção nesses 3 níveis? Eu vou ter suporte? Algum?
que é suporte? Eu vou ter, por exemplo, alguém que possa auxiliar. Eu vou estar em um espaço, por exemplo, que seja fechado ou é aberto. São questões que eu vou pensar. Eu tenho alunos, por exemplo, do nível 1, que eles compreendem bem ali o que está acontecendo, que também possam me ajudar em demais. Eu posso escolher? Lógico que pode. A Clélia está aqui para te ajudar. Tá. Então, vamos lá. Eu faria da seguinte forma. Então, eu tenho os 3 níveis, mas eu vou escolher ter um suporte, tá? Um Perfeito. apoio ali. E eu vou escolher fazer a minha aula por livre e espontânea estratégia em uma quadra ou uma sala que tenha 4 paredes ou que tenha como fechar uma porta, porque eu preciso considerar o público que eu estou trabalhando. Bom, ali também eu escolhi realizar uma atividade que seja possível de aplicar com marcadores concretos, por exemplo, círculos, um arco, bambolê, né? O bambolê. Então, um arco. Então, eu vou marcar o local que essas pessoas vão ficar dentro desses arcos. Então, nesse momento, eu vou escolher ensinar uma brincadeira de roda que seja batata quente ali. Então, nesse primeiro momento, o meu objetivo vai ser ensinar a roda, né? Que eles fiquem ali, que eles mantenham na roda. Então, eu vou posicionar, enquanto eu posiciono um aluno, o outro já fugiu, já saiu, mas eu vou lá e trago ele de volta. Nesse momento, eu já sei que os meus alunos, né? 2 dos meus alunos gostam de estrelinha e e os demais alunos gostam muito do Sonic. E eu já estava, como eu conheço os meus alunos, eu já estava com 2 elementos surpresas, que era o Sonic e Estrelinha. E eu coloquei eles lá no centro da minha roda. Então, nesse primeiro momento, a minha roda, ela vai ser marcada ali por arcos. Coloco essas pessoas, o meu apoio, né, humano, a pessoa que eu tenho ali para me auxiliar, ela vai ficar com a pessoa que tem um nível 3 e menos compreensão do que esteja acontecendo, e ela vai dar um suporte lado a lado, assim, né, físico mesmo, lado a lado para ele. Em um momento, eu vou chamar todos para olharem para mim ali naquela roda, então eu vou fazer o possível para trazer motivadores pessoais deles. E beleza, fiz ali, permaneceram. Ficaram na roda, vou contar um tempo que eu vou estipular previamente, eles podem sair. No segundo dia de aula, além de pedir, né, ou de conduzi-los para esse círculo, eu vou ali dar uma bola que tenha 2 figurinhas, uma do Sonic e outra da estrelinha. E eu vou passar uma vez na mão de cada um deles. E dessa forma, eu vou fazendo gradualmente até que haja a compreensão do estar na roda e depois a compreensão de segurar a bola para que então eu jogue e dê ferramentas para que essas pessoas joguem queimada não, perdão, batata quente, em algum momento, mas eu vou fazendo dessa forma progressiva, garantindo Perfeito. que eles se apropriaram do primeiro passo, porque o primeiro passo não é passar a bola, o primeiro passo nesse contexto, é permanecer na roda. Perfeito. Acho que são dicas simples da gente pensar e pensar nessa lógica do suporte, dos vários níveis e de interação. Lógico, né, Thalita, que não é um processo simples, não é um processo fácil. É um processo de bastante interação. Simplesmente a questão que você coloca, por exemplo, das paredes, é um detalhe simples, mas adaptável em qualquer ambiente, que a gente consiga Sim. pensar em estratégias. Mas indo um pouquinho nesta linha que nós já começamos a beirar ali, hoje a gente começa a ter atletas com TEA participando de competições, principalmente da CBDI no Brasil, da Confederação Brasileira de Esporte de Pessoas com Deficiência Intelectual. Desculpa, Clélia, falei rápido. E da Virtus internacionalmente. Como que você vê esse processo das pessoas com TEA sendo inseridas em ambientes competitivos?
Eu acho que em algum momento seria necessário, né? Então está acontecendo agora, pelo volume também de pessoas com TEA que estão na nossa sociedade. E a gente sabe que o esporte paralímpico ele tem elegibilidade para sua prática e que a pessoa com TEA ainda não está inserida nesse contexto. Então, ela está inserida no contexto do esporte adaptado. Ter essas instituições que vão promovendo aí espaço para que essas pessoas compitam em alto rendimento é uma projeção, uma perspectiva. Porém, é importante também a gente, antes de pensar no alto rendimento, a gente pensar na base, né? Porque como assim, a escola é um espaço super importante para o desenvolvimento do hábito da atividade física. E qual que é a nossa realidade hoje? Né? Assim, não de uma carência muito grande, né? De todo o sistema que envolve a inserção da pessoa com deficiência nesses contextos escolares. Então, é preciso olhar para esses pontos também, eu vejo, mas eu vejo como uma perspectiva, né? Assim, poder competir dentro de uma modalidade que você goste de praticar é muito bom. Então, que sendo o esporte, né, um direito de todos, então que ótimo que haja já caminhos para essa competição também em alto rendimento, mas sem deixar de pensar na base. E é legal, né, Thalita, porque hoje a CBDI, a Virtus, está com 3 classes, a II1, que é a deficiência intelectual, e II2, que é a deficiência intelectual mais comprometimentos físicos, como síndrome de Down, X frágil e outras, e você vai ter a II3, que são as pessoas com o espectro do autismo Isso. sem comprometimentos da deficiência, né? Você tem que ter QI acima de 70 pontos, pelo menos. Então, é interessante olhar esse fenômeno, né? Sim. E mesmo assim, até por uma... ainda vai precisar de um tempo maior para, assim como para deficiência intelectual, né, para entender essa classe enquanto a possibilidade de ampliação ou não, mas é muito importante que já se tenha, né, essa perspectiva. E mesmo a conversa que vai acontecer num futuro, espero que não tão distante, também como que ficam os níveis, a possibilidade do 3, do nível Sim. 3, do mais severo competindo ou não, ele vai ser atividade física. Mas como Vossa Senhoria falou, esporte é direito de todos. Isso. Thalita, muito importante aqui para o pessoal que assiste a gente, acompanha. Você poderia dar 2 dicas de material de leitura sobre essa temática? Posso. Tem um artigo que vai dando muita base para o que a gente vem recebendo de desafios aí dos professores de educação física, que é dentro da escola. Então, tem um artigo da professora Maria Luísa Fiorini, que é de 2021, que é intitulado como Estratégias para a Participação de Alunos no Transtorno do Espectro Autista em Aulas de Educação Física. Então, ela traz em uma tabela, auxilia muito, né? Claro que não para só na leitura, né? A gente precisa identificar o nosso contexto e inserir o que é possível para o nosso contexto, mas olhando para ele, né? E não só trazendo os problemas ali. E o outro, também, frente ao que eu venho recebendo bastante, assim, né, de perguntas, é sobre comportamentos desafiadores, comportamentos problemas, o que fazer em casos de crises, de frustrações. E aí tem um artigo que eu vou deixar aqui a referência, porque ele é em inglês, mas o chat GPT, o Google Tradutor está aí para nos ajudar, né? Ajudar quem tem mais dificuldade com o idioma, que é sobre essa minimizar comportamento problema. Ele é de Win Lee, de 2016, e traz também uma tabelinha que vai trazendo sobre a sobrecarga sensorial, que vai trazendo o caso do reconhecimento do comportamento
que o aluno está realizando, ou a importância de não fazer nada, só descrever o que está vendo, assim, porque não dá para imaginar, não dá para deduzir, então só escreve o que está vendo. Então, eu posso deixar aqui a referência desses dois, que são artigos que vão contribuindo aí para esse processo, dentro dos desafios que vão aparecendo sobre a pessoa com autismo e o contexto com demais crianças sem deficiência. Pessoal, vão estar aqui no descritivo desse vídeo os dois links. Tá? Então, eu posso dar uma dica também? Claro, deve. Mas o meu é Olhe nos Meus Olhos. Você já leu esse livro? Não li ainda. Muito legal. É do produtor musical do Kiss, aquela banda de pessoal ficava tudo pintado. Ele conta todas as estratégias que ele fez ao longo da vida para lidar com o espectro do autismo dele e as relações sociais, ambientais, construir aquelas guitarras que explodiam, pegavam fogo, muito legal. Pessoal, infelizmente a nossa conversa está chegando no final, a Thalita ainda quer falar mais um monte, mas eu estou aqui cortando ela. A gente agradece a sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Nós lembramos que o projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso muito obrigado para você. Agradeço a Clélia, agradeço o Ciro, agradeço a vocês aí que vão assistir. Se quiserem saber mais, também me acompanhem aí nas redes sociais, thalita.gs. Instagram, thalita.gs. E lá vocês encontram o conector de linkar lá os demais caminhos, canais, Facebook, Gmail, WhatsApp, enfim. Então, agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído aí com quem está nesse processo de buscar também conhecimentos para melhorar a sua prática. E deixo aí minhas redes, meu contato para vocês. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de assinar nosso canal, compartilhar o vídeo, deixar lá no YouTube, linkar o sininho ali para os próximos vídeos e também compartilhar com seus estudantes de graduação. Lembramos que essa entrevista também estará disponível no nosso Instagram, @cbpp22. Até a próxima, pessoal!